bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus e hoje nós vamos ler em Provérbios 12, os versos do 14 até o verso de número 17. A Bíblia diz assim: do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Quem fala a verdade manifesta justiça, porém a testemunha falsa produz a fraude. Mais uma vez nós temos uma série de textos da palavra de Deus que nos falam sobre questões significativas da ética do reino de Deus. Nós temos uma cultura de fraude, de mentira, uma cultura de insensatez, de falta de sabedoria, de preguiça, que está presente em nossa sociedade. É interessante como as pessoas acham que a responsabilidade do sustento da sua vida pertence aos outros, que a responsabilidade pelo sustento digno de suas vidas é responsabilidade de governantes, é responsabilidade dos outros. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela vai valorizar a dedicação, o trabalho, a palavra de Deus vai valorizar a nossa compreensão de que nós devemos fazer com as nossas mãos um trabalho honesto para o sustento da nossa casa, para o sustento da nossa vida. E a Bíblia diz que, como resultado desta vida correta, a gente vai se fartar de bem, e das obras das nossas mãos nós vamos ser retribuídos. Existe exploração, infelizmente, existem maus patrões que exploram seus funcionários, e isso também é condenado pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que, se nós trabalharmos com dedicação, seremos retribuídos pelo nosso trabalho. Depois, no verso seguinte, a palavra de Deus fala sobre a importância de nós ouvirmos conselhos sábios. E talvez, enquanto nós estamos lendo sobre essa questão do trabalho honesto, muita gente fica pensando, mas eu trabalho muito e não recebo corretamente pelo fruto do meu trabalho e tal. Mas a palavra de Deus logo em seguida vai dizer assim, olha, existem conselhos sábios. E o conselho sábio é, trabalhe com dedicação. A ira do insensato logo se revela, diz o verso de número 16. Mas o prudente encobre a afronta e continua exercendo o seu trabalho, continua exercendo suas funções, continua dedicando-se para o crescimento profissional, porque o prudente, ele não vai ficar preso às afrontas. O prudente não vai ficar desanimado em função das afrontas. Ele não vai perder a oportunidade em função das afrontas. Ele vai deixar a afronta de lado e ele vai continuar exercendo a sua função. Essas coisas, queridos, e esses conselhos da palavra de Deus, eles são fundamentais para que a gente possa desenvolver a nossa vida com paz no nosso coração. Não adianta nada a gente trabalhar irritados e no final das contas a gente não se alegrar por aquilo que temos em nossas mãos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos desenvolver o contentamento.
E na medida em que desenvolvemos o contentamento, isso vai fazer com que a gente seja encorajado a continuar trabalhando com dedicação. Por isso, esses conselhos da palavra de Deus são tão importantes. E no verso 17, a Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Se a gente vive num mundo de mentiras e injustiças, nós não podemos nos unir a eles. Precisamos manter a nossa vida na correção, vivendo em justiça, vivendo de maneira honesta. Esse deve ser o propósito e esse deve ser o compromisso de cada um de nós. Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos te agradecer pelos conselhos tão significativos da tua palavra e a maneira com que eles vão se somando, a maneira com que um verso vai trazendo luz ao outro verso e a gente vai compreendendo, ó Deus, o jeito que devemos viver, ainda que estejamos inseridos numa sociedade perversa, numa sociedade mentirosa, numa sociedade fraudulenta. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque recebemos da tua palavra orientações para uma vida de correção, de trabalho honesto, de vida pura, de vida reta. E oramos, ó Deus, para que esse seja o compromisso da vida de todos nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã e pela instrução tão significativa que recebemos da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?